Tem coisas que a gente não esquece, mesmo quando tenta. E tem horas do dia que nunca mais são as mesmas. Meu nome é Rafael, tenho 42 anos e trabalho como médico há quase 15. Não sou nenhum especialista renomado, nenhum cirurgião famoso que aparece em congressos ou dá entrevista para revista. Sou plantonista. Aquele tipo de médico que você encontra de madrugada num pronto-socorro, cansado, com olheiras fundas, tomando o quarto café da noite e tentando manter a lucidez até o sol nascer. É um trabalho honesto, necessário e, na maior parte do tempo, bastante solitário. Durante anos, fiz plantões noturnos no Hospital Municipal São Vicente, na zona norte da cidade. Não é um hospital pequeno, mas também não é daqueles complexos gigantes que você vê em série de televisão. É um prédio de 6 andares, com pronto-socorro no térreo, enfermarias nos andares de cima, uma UTI no 5º andar e um centro cirúrgico que funciona 24 horas. As paredes são daquele tom indefinido entre bege e verde-água, o tipo de cor que hospitais públicos parecem obrigados a usar. O chão é de um piso frio, cinza, que reflete as luzes fluorescentes do teto e faz um barulho oco quando você caminha sozinho pelos corredores. Eu trabalhava principalmente na ala de observação do pronto-socorro, aquele setor onde os pacientes ficam depois de serem atendidos na emergência, mas antes de serem internados ou liberados. Não é um lugar de grandes dramas, na maioria das vezes. É monótono. Pacientes com pneumonia esperando vaga na enfermaria, idosos desidratados recebendo soro, gente com dor nas costas que não passa, casos de pressão alta que precisam ser monitorados. Nada muito urgente, nada muito grave. Meu trabalho era verificar sinais vitais, ajustar medicações, assinar papéis e, basicamente, garantir que ninguém piorasse até a manhã seguinte. Os plantões começavam às 7 da noite e iam até às 7 da manhã. 12 horas direto. No começo da noite, o movimento ainda era razoável. Enfermeiras circulando, pacientes chegando, familiares fazendo perguntas, telefones tocando. Mas depois das 10, 11 da noite, o ritmo desacelerava. Depois da meia-noite, o hospital inteiro parecia entrar numa espécie de modo de espera, como se estivesse segurando a respiração até o amanhecer. E depois das 3 da manhã, tudo mudava. No começo, eu não percebi. Ou melhor, percebi, mas não dei importância. Quando você trabalha de madrugada por tempo suficiente, acaba desenvolvendo uma sensibilidade estranha para o silêncio. Você nota quando ele muda de textura, quando fica mais denso, quando os sons comuns ganham um peso diferente. Às 3 da manhã, o hospital ficava quase vazio. Os pacientes que estavam acordados já tinham adormecido ou estavam tentando. As enfermeiras do turno da noite já tinham terminado a maior parte das rotinas. O pronto-socorro lá embaixo recebia cada vez menos gente. O mundo lá fora parecia ter desligado, e dentro do hospital sobrava apenas aquele zumbido baixo das luzes fluorescentes, o bip ocasional de algum monitor cardíaco distante e o som dos meus próprios passos ecoando no corredor. Eu passei anos trabalhando nesse horário, anos caminhando por aqueles mesmos corredores, verificando os mesmos leitos, preenchendo as mesmas fichas. Conhecia cada porta, cada esquina, cada mancha no teto. Sabia exatamente quantos passos eram da sala de descanso até a ala de observação. Sabia onde a luz piscava no corredor do 3º andar. Sabia qual porta rangia mais alto. Era tudo familiar, previsível, seguro, até que deixou de ser. A primeira vez que notei algo estranho foi numa terça-feira de março. Lembro porque tinha chovido mais cedo e o chão dos corredores ainda estava com aquele cheiro úmido de piso molhado e desinfetante. Eu estava terminando uma ronda de rotina pela ala de observação. Eram 3h15 da manhã. Eu sei disso porque olhei para o relógio na parede quando parei na frente do leito 17. Tinha um senhor internado ali, seu Valdemar.
uns 70 anos, com uma pneumonia que estava respondendo bem aos antibióticos. Ele dormia profundamente, roncando de leve, o peito subindo e descendo num ritmo constante. Verifiquei a bolsa de soro, anotei os sinais vitais no prontuário e me virei para sair. Foi quando ouvi um som de passos. Nada de extraordinário nisso, claro. O hospital é cheio de gente andando, mas esses passos eram diferentes. Eram lentos, arrastados, como se a pessoa estivesse com dificuldade para caminhar, e vinham do corredor do fundo, aquele que levava ao depósito de materiais e à escada de incêndio. Ninguém costumava usar aquele corredor de madrugada. Não tinha motivo. Parei e escutei. Os passos continuaram por mais alguns segundos e então silenciaram. Esperei, mas não ouvi mais nada. Encostei a cabeça para fora da ala e olhei na direção do corredor. Estava vazio. As luzes fluorescentes piscavam de leve lá no fundo, projetando sombras compridas nas paredes. Nada se movia. Provavelmente alguma enfermeira buscando algo no depósito, pensei, ou um técnico de manutenção. Dei de ombros e voltei para a sala de descanso. Mas o som ficou comigo. Não era medo, não naquele momento, era apenas estranheza. Aquela sensação de que algo estava ligeiramente fora do lugar, mas você não consegue identificar exatamente o quê. 2 noites depois, aconteceu de novo. Mesma hora, 3h15 da manhã. Eu estava preenchendo uns formulários na sala de enfermagem quando ouvi os passos de novo. Lentos, arrastados, vindo do mesmo corredor. Dessa vez, levantei imediatamente e fui verificar. Quando cheguei à entrada do corredor, ele estava vazio, completamente vazio. Caminhei até o fim, abri a porta do depósito, olhei para a escada de incêndio. Nada, ninguém. Uma das enfermeiras, a Cláudia, passou por mim carregando uma bandeja de medicamentos e me lançou um olhar curioso. "Tudo bem, doutor? Você viu alguém andando por aqui agora há pouco?" Ela franziu a testa. "Aqui nesse corredor? Não. Por quê?" "Nada. Achei que tinha ouvido alguém." Ela deu um sorriso cansado. "Deve ter sido lá do andar de baixo. O som sobe pelas escadas às vezes." Fazia sentido. Aceitei a explicação e voltei ao trabalho, mas nos dias seguintes continuou acontecendo. Sempre no mesmo horário, sempre entre 3h10 e 3h20 da manhã, sempre os mesmos passos lentos arrastados vindo daquele corredor vazio. Comecei a prestar atenção, passei a olhar para o relógio sempre que ouvia e confirmei. Era sempre depois das 3, nunca antes, nunca depois de 3h30. Tentei racionalizar. Talvez fosse o sistema de ar-condicionado fazendo barulho. Talvez fossem canos velhos se expandindo com a mudança de temperatura. Talvez fosse só o cansaço me deixando mais sensível a sons normais. Eu trabalhava 12 horas seguidas, 5 noites por semana. Era natural ficar com os sentidos meio alterados, mas a explicação não colava direito, porque o som não era mecânico, não era metálico, era orgânico. Era o som inconfundível de pés arrastando contra o piso de hospital. Pesado, deliberado, humano. E tinha outra coisa, o silêncio que vinha depois. Quando os passos paravam, o silêncio que sobrava não era normal. Era profundo demais, completo demais, como se o hospital inteiro tivesse segurado a respiração. Os monitores continuavam apitando ao longe, as luzes continuavam zumbindo, mas tudo parecia abafado, distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Durava apenas alguns segundos esse silêncio, e então tudo voltava ao normal. Mas naqueles segundos eu sentia uma coisa estranha no peito, uma pressão, uma vontade de sair dali, de ir para qualquer outro lugar. Comecei a evitar aquele corredor. Não conscientemente no início. Eu simplesmente mudava meu trajeto. Em vez de cortar caminho pelo fundo, eu dava a volta pela ala principal. Inventava desculpas para não ir buscar material no depósito depois das 3. Pedia para Cláudia ou para algum técnico ir no meu lugar. Ninguém notou, ou se notou, não comentou, mas eu sabia. E isso me incomodava. Eu era médico.
homem de ciência, passara anos estudando o corpo humano, entendendo seus processos, suas lógicas. Não acreditava em fantasma, em assombração, em nada disso. Essas coisas eram explicáveis, sempre eram. Som era vibração, medo era reação química. Não tinha nada de sobrenatural no mundo, só física, biologia, psicologia. Mas mesmo assim, eu evitava aquele corredor. E isso me irritava profundamente. Foi numa sexta-feira, quase um mês depois dos primeiros passos, que as coisas mudaram de verdade. Eu estava sozinho na sala de descanso. Eram 3h05 da manhã. O plantão estava calmo. Apenas 6 pacientes na observação, todos estáveis, todos dormindo. Cláudia tinha ido ao banheiro. Os outros enfermeiros estavam lá embaixo, no pronto-socorro. Eu estava completamente sozinho naquele andar. Sentei no sofá velho da sala de descanso, uma peça de couro sintético rachado que já devia estar ali desde antes de eu nascer, e fechei os olhos por um momento. Não para dormir, apenas para descansar a vista. As luzes fluorescentes cansavam, queimavam os olhos depois de horas. Foi quando ouvi a voz. Não era alta, não era um grito, era um sussurro, fraco, distante, mas distintamente uma voz. Doutor, abri os olhos na mesma hora. A sala estava vazia. Levantei, o coração acelerando sem que eu entendesse bem por quê. Fui até a porta, olhei para o corredor. Nada. Ninguém. Cláudia, chamei. Nenhuma resposta. Caminhei até a ala de observação. Todos os pacientes continuavam dormindo. Nenhum tinha me chamado. Nenhum poderia ter me chamado daquela distância, daquela forma. Voltei para a sala de descanso, sentei de novo. Respirei fundo. Cansaço, pensei. Só cansaço. A mente pregando peças. Fechei os olhos novamente. Doutor. Dessa vez, meu corpo inteiro ficou rígido. A voz estava mais próxima. Vinha do corredor. Do mesmo corredor onde eu ouvia os passos. Levantei devagar. Minha boca estava seca. Caminhei até a porta da sala de descanso e olhei. O corredor do fundo estava mergulhado numa penumbra estranha. As luzes piscavam com mais intensidade agora, criando um ritmo irregular de claridade e sombra. E lá, bem no final, onde o corredor fazia uma curva para a escada de incêndio, havia uma silhueta. Meu coração disparou. Era uma pessoa. Ou parecia ser. Alta, magra, de costas para mim, vestindo algo escuro. Parada, completamente imóvel. Olá? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. A silhueta não se moveu. Dei um passo para frente. E outro. Meus passos ecoavam alto demais no silêncio. Você precisa de ajuda? Nada. Mais alguns passos. Eu estava agora a uns 10 metros da figura. E então ela virou a cabeça. Não o corpo, só a cabeça, lentamente, num ângulo que não parecia natural. Parei de andar, não consegui ver o rosto. A luz estava fraca demais e a sombra cobria tudo. Mas eu senti que estava sendo olhado, sentido, avaliado. Doutor! A voz não vinha da figura, vinha de trás de mim. Virei num impulso. Cláudia estava ali, com uma xícara de café na mão, me olhando com preocupação. Doutor Rafael, o senhor tá bem? Tá pálido. Virei de volta para o corredor. A silhueta tinha sumido. Eu vi alguém ali, murmurei apontando. Cláudia franziu a testa e caminhou até onde eu apontava, acendendo a lanterna do celular. Não tem ninguém aqui, doutor. Fui atrás dela. Percorremos o corredor inteiro. Abrimos o depósito. Checamos a escada de incêndio. Vazio. Tudo vazio. O senhor deve ter visto uma sombra, Cláudia disse, num tom gentil, quase maternal. A luz aqui pisca mesmo. Engana a vista. Assenti. Não tinha outra explicação para dar. Não que fizesse sentido para mim. Voltei para a sala de descanso, mas não consegui mais sentar. Fiquei de pé, bebendo café frio, esperando a manhã chegar. Nos dias que se seguiram, tentei me convencer de que tinha sido uma alucinação, privação de sono, estresse, qualquer coisa. Mas no fundo,
Eu sabia que não tinha sido. Eu tinha visto algo, e algo tinha me visto de volta. Passei a evitar completamente aquele corredor. Não importava o horário, não importava o motivo, simplesmente não ia mais lá. E pedi para Cláudia e para os outros técnicos fazerem o mesmo depois das 3 da manhã. Inventei uma desculpa sobre manutenção elétrica, sobre risco de curto-circuito. Eles aceitaram sem questionar muito, mas evitar o corredor não resolveu o problema, porque as coisas começaram a acontecer em outros lugares. Uma noite, enquanto verificava os sinais vitais de uma paciente no leito 9, senti algo tocar meu ombro. Um toque leve, quase delicado. Virei imediatamente. Não tinha ninguém. A paciente dormia profundamente. Eu estava sozinho. Outra noite, enquanto escrevia uma evolução médica na sala de enfermagem, todas as luzes do corredor se apagaram de uma vez. Apenas as da sala onde eu estava continuaram acesas. Fiquei parado, segurando a caneta, olhando para a escuridão do lado de fora. O silêncio era absoluto, e então, lentamente, as luzes voltaram, uma por uma, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor acendendo cada uma delas. Mas não havia ninguém lá. Comecei a ter dificuldade para dormir. Mesmo nos dias de folga, deitado na minha cama em casa, eu ficava acordado, pensando, repassando cada detalhe, tentando entender. Conversei com alguns colegas, de forma indireta, casual. Perguntei se eles já tinham notado algo estranho no hospital de madrugada. A maioria riu. Alguns contaram histórias vagas sobre pacientes confusos ou barulhos estranhos, mas nada sério. Nada como o que eu estava vivendo. Tenho um médico mais velho, o Dr. Henrique, que trabalha lá há mais de 20 anos. Cirurgião aposentado que faz uns plantões de vez em quando, mais por não conseguir parar do que por necessidade. Ele foi o único que me olhou de um jeito diferente quando toquei no assunto. "Você sente, não é?" Ele disse, baixo, enquanto tomávamos café na copa. "Sentir o quê?" "O hospital, depois das 3. Gelei. "Você também sente?" Ele deu um meio sorriso cansado e balançou a cabeça. Eu sentia. Há muitos anos. Hoje em dia, não tanto. Acho que a gente se acostuma. Ou fica velho demais para ligar. "O que é?" "Não sei, Rafael. Sinceramente, não sei. Sempre tem alguém que sente. Geralmente os novos, ou os mais sensíveis. Alguns saem do hospital por causa disso. Outros continuam e eventualmente param de perceber. É como se o lugar testasse a gente." "Atestasse? Ou escolhesse, não tenho certeza." Ele deu um gole no café. "Meu conselho, não tenta entender. Só faz seu trabalho e vai embora quando o plantão acabar. Não fica sozinho depois das 3, se puder evitar. E não olha muito tempo para os lugares vazios." Ele se levantou e saiu, me deixando sozinho com aquelas palavras. Tentei seguir o conselho dele. Realmente tentei, mas era difícil não olhar. Era difícil não sentir, porque a presença estava ficando mais forte. Não era mais só nos corredores. Era nos quartos, nas escadas, na sala de descanso. Era como se algo estivesse se espalhando pelo hospital, ocupando cada canto, cada sombra. Eu começava a sentir quando estava chegando perto das 3. Uma tensão no ar, uma mudança na temperatura. Os sons ficavam diferentes, mais abafados. Minha respiração ficava pesada. E então, invariavelmente, algo acontecia. Uma porta se fechava sozinha. Um objeto mudava de lugar. Uma sombra se movia onde não deveria haver sombra. E aquela voz. "Doutor." Sempre a mesma palavra. Sempre o mesmo tom. Sussurrado. Próximo demais. Comecei a responder no reflexo, achando que era algum paciente ou enfermeiro. Mas quando me virava, nunca havia ninguém. Até que numa noite respondi, e a voz respondeu de volta. Era uma quinta-feira, chovendo forte lá fora. O hospital estava particularmente vazio. Apenas 3 pacientes na observação. Eu estava sozinho na sala de enfermagem, terminando uns relatórios. 3h12 da manhã. "Doutor!" Dessa vez não me virei. Fiquei parado, olhando para a tela do computador. "O que você quer?" Perguntei, baixo, quase num sussurro. Silêncio.
E então, claro como cristal vindo de algum lugar atrás de mim, você sabe, meu sangue gelou. Virei devagar. A sala estava vazia, mas a porta que eu tinha deixado aberta estava fechada. Levantei da cadeira. Minha mão tremia quando alcancei a maçaneta. Abri a porta. O corredor estava escuro, todas as luzes apagadas, exceto uma bem no final, piscando de forma irregular. E debaixo daquela luz, a silhueta, a mesma de semanas atrás. Alta, magra, imóvel. Mas dessa vez estava me encarando. Não consegui ver o rosto. A distância era grande demais, a luz insuficiente. Mas eu sabia. Sabia que estava sendo olhado. E mais do que isso, sabia que aquilo, seja lá o que fosse, me conhecia. Conhecia meu nome, meu medo, minha rotina. E estava esperando. Esperando o quê? Eu não sabia. Recuei para dentro da sala e fechei a porta. Encostei nela, a respiração descontrolada, o coração socando o peito. Fiquei ali parado. Não sei quanto tempo. 5 minutos. 10. Até que ouvi passos no corredor. Passos normais, apressados. Cláudia. Abri a porta. Ela estava ali, com uma prancheta na mão, parecendo normal. Doutor, o senhor viu o que aconteceu com a luz? Apagou tudo de repente. Eu vi. Já liguei para manutenção. Disseram que vem ver amanhã. Enquanto isso, acendi as luzes de emergência. Olhei para o corredor. As luzes estavam acesas novamente. Todas elas. Firmes, sem piscar. E a silhueta tinha sumido. Naquela noite, quando o plantão terminou e o sol começou a nascer, saí do hospital e sentei no carro por quase meia hora, só olhando o prédio. De dia parecia tão normal, tão comum. Pacientes entrando e saindo, ambulâncias chegando, gente conversando na porta. Impossível imaginar o que acontecia lá dentro quando o mundo dormia. Fui para casa, tomei banho, me deitei, mas não consegui dormir. Fiquei pensando no que a voz tinha dito. Você sabe. Mas eu não sabia. Não sabia de nada. Não entendia o que estava acontecendo, o que aquilo queria, por que estava acontecendo comigo. Ou será que eu sabia? Comecei a pensar, a repassar os últimos meses, todos os pacientes que tinha atendido, todas as mortes. Porque sim, pessoas morrem em hospitais. Morrem de madrugada, sozinhas, em leitos frios, enquanto médicos, cansados, preenchem atestados de óbito com letra apressada. Eu tinha assinado muitos atestados. Tinha visto muita gente partir. Era parte do trabalho, parte da vida. Mas e se não fosse só isso? E se algo ficava? Algo que não conseguia partir? Algo que ficava preso naqueles corredores, naquelas salas, naquele silêncio de depois das 3 da manhã? Balancei a cabeça. Estava delirando. Falta de sono. Estresse. Mas a sensação não passava. Nas semanas seguintes, tentei mudar meu turno. Pedi para a administração me realocar para o plantão diurno. Inventei uma desculpa sobre problemas de saúde, insônia, qualquer coisa. Mas não tinha vaga. Todos os médicos do diurno eram efetivos, concursados. Eu era plantonista. Tinha que aceitar o que havia. Pensei em pedir demissão. Seriamente pensei. Mas o dinheiro era bom. Eu tinha contas a pagar. E além disso, que desculpa eu daria? Que tinha medo de fantasma, que ouvia vozes, iam achar que eu estava louco. Talvez eu estivesse. Então tentei outra abordagem. Resolvi enfrentar. Numa segunda-feira cheguei para o plantão determinado. Tinha dormido bem, comido direito, estava descansado. Se aquilo era psicológico, se era minha mente me pregando peças, então eu ia provar para mim mesmo que não havia nada lá. O plantão correu normalmente. Atendi alguns pacientes, fiz rondas, tomei café. Conversei com as enfermeiras, tudo absolutamente comum. E então as 3 da manhã se aproximaram. Senti a mudança, como sempre. O ar ficou mais denso, os sons mais abafados, minha respiração mais pesada. Mas dessa vez, em vez de evitar, fui direto. Caminhei até o corredor do fundo, o que eu sempre evitava. Acendi todas as luzes. Abri o depósito. Conferi cada canto.
Desci a escada de incêndio até o andar de baixo. Subi até o de cima. Nada. Absolutamente nada. Voltei para a ala de observação. Sentei na cadeira da enfermagem. Respirei fundo. Viu? Nada. Só sua cabeça. 3h15 da manhã. A luz do corredor piscou. E então apagou. Levantei. Peguei a lanterna do celular. Caminhei até o corredor. Não tem nada aqui, disse em voz alta. Para mim mesmo. Para o silêncio. Para o que quer que estivesse escutando. Não tem nada. É só um hospital. É só um corredor. Silêncio. E então, bem ao meu lado, tão perto, que senti o ar se mover. Você sabe que não é verdade. Gelei completamente. A voz não tinha vindo de longe. Tinha vindo de ao lado, a centímetros da minha orelha. Virei a lanterna. Nada. Só o corredor vazio. Mas o cheiro. Tinha um cheiro no ar. Fraco, mas inconfundível. Antisséptico, sangue e algo mais. Algo orgânico, podre, como carne em decomposição. Meu estômago revirou. Recuei. 1 passo, 2, e então corri. Corri de volta para a ala de observação, para o meio das pessoas, dos pacientes, das luzes acesas. Sentei na cadeira e fiquei ali tremendo, até Cláudia aparecer e perguntar se eu estava bem. Menti. Disse que sim, mas não estava, porque agora tinha certeza. Havia algo lá, algo real, algo que não era só minha imaginação, meu cansaço, meu estresse, algo que conhecia meu nome e que queria alguma coisa de mim. Parei de dormir direito. Mesmo em casa, mesmo de dia, eu acordava sobressaltado, achando que tinha ouvido passos, que tinha sentido algo me tocando. Minha namorada na época, a Carolina, percebeu. Perguntou o que estava acontecendo. Tentei explicar, mas as palavras saíam confusas, sem sentido. Ela me olhou preocupada e sugeriu que eu procurasse um terapeuta. Talvez ela estivesse certa. Mas antes de fazer isso, resolvi tentar uma última coisa. Fui atrás do Dr. Henrique. Encontrei ele numa tarde na saída do hospital. Você disse que sentia, comecei, sem rodeios. Disse que o hospital testava a gente, ou escolhia. O que você quis dizer com isso? Ele me olhou por um longo momento, os olhos cansados, fundos. Entra no carro. Vamos conversar. Entramos no carro dele, um sedã velho, cheirando a cigarro e café frio. Ele acendeu um, ofereceu outro para mim. Recusei. O que você está sentindo agora? Ele perguntou. Medo, confusão. Acho que estou ficando louco. Você não está ficando louco, Rafael. Eu passei pela mesma coisa, há 22 anos. O que aconteceu? Ele deu uma tragada longa e soltou a fumaça pela janela. Eu trabalhava no centro cirúrgico, plantões noturnos, igual você. E depois das 3 da manhã, as coisas começaram a ficar estranhas. Sons, sombras, presenças. Eu tentei ignorar, mas ficou cada vez mais intenso. Até que uma noite, eu estava saindo da sala de cirurgia, depois de um procedimento de emergência, e vi um paciente no corredor. Paciente? É o que eu pensei. Ele estava de costas, vestindo aquelas roupas de hospital, caminhando devagar. Chamei ele, disse que voltasse para o leito. Ele não respondeu. Fui atrás, e quando cheguei perto, ele virou. Henrique parou, olhou para mim. Não tinha rosto, Rafael. Onde deveria ter olhos, boca, nariz, tinha só nada. Liso, branco, vazio. Senti um arrepio descer pela espinha. O que você fez? Corri, igual você deve ter corrido alguma vez. Saí dali e fui direto para a sala de descanso. Fiquei lá até o plantão acabar. E quando saí, de manhã, pensei seriamente em nunca mais voltar. Mas você voltou. Voltei, porque precisava do dinheiro. E porque, no fundo, eu queria entender. Passei semanas tentando descobrir. Pesquisei a história do hospital. Conversei com gente antiga. Li sobre o prédio, sobre o terreno. Sabe o que eu descobri? O quê? Nada. Absolutamente nada de útil. Nenhuma história de cemitério antigo, nenhum massacre, nenhuma lenda urbana. Só um hospital normal, construído nos anos 70, num terreno que antes era um estacionamento.
nada que justificasse. Então o que é? Henrique deu de ombros. Eu não sei, de verdade. Mas tenho uma teoria. Hospitais são lugares de limiar. Sabe o que eu quero dizer? Lugares onde gente nasce e gente morre. Onde a vida e a morte se encontram todo dia. Talvez isso crie algo. Talvez a energia, a dor, o medo, tudo isso deixe uma marca. E talvez, de vez em quando, essa marca se manifeste. Mas por que depois das 3? 3 da manhã. Tem várias culturas que consideram esse horário especial. A hora do lobo, alguns chamam. A hora mais escura da noite. Quando o véu entre os mundos é mais fino. Pode ser coincidência. Pode ser algo mais. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu tentava processar tudo aquilo. Então você só... aceitou? Aceitei que tem coisas que a gente não vai entender. E aprendi a conviver. Parei de tentar enfrentar. Parei de tentar explicar. Só faço meu trabalho e evito certos lugares em certos horários. E com o tempo, as manifestações diminuíram. Não desapareceram, mas diminuíram. É como se, uma vez que você aceita, o lugar para de testar você. Não tenho certeza se consigo fazer isso. Ele me olhou com algo que parecia compaixão. Então talvez seja melhor você sair. De verdade, Rafael, não é covardia, é sobrevivência. Tem gente que não consegue conviver com isso. E tudo bem. Saí do carro dele mais confuso do que antes. Mas ao mesmo tempo, estranhamente aliviado. Saber que eu não estava louco, que outra pessoa tinha passado pela mesma coisa, ajudava. Mas não resolvia o problema. Naquela noite, voltei para o plantão com a cabeça mais clara. Se era para conviver com aquilo, então ia conviver. Mas nos meus termos. O plantão começou tranquilo. 2 pacientes apenas. Uma noite silenciosa, sem emergências. Quando o relógio marcou 3 da manhã, eu estava na sala de descanso. Não sozinho dessa vez. Tinha pedido para Cláudia ficar comigo, inventando que precisava discutir uns casos. Ela aceitou, meio desconfiada, mas aceitou. Conversamos sobre coisas banais. Família, filmes, nada importante. Só para preencher o silêncio. E então senti a mudança, o ar ficando denso, a temperatura caindo, o silêncio ficando mais profundo. Cláudia não pareceu perceber. Continuou falando normalmente, mas eu senti, e então ouvi os passos, lentos, arrastados, vindo do corredor. Você ouviu isso? Perguntei, interrompendo ela. Ouviu o quê? Os passos no corredor. Ela parou, escutou, balançou a cabeça. Não ouvi nada, doutor, mas eu ouvia, claramente. E mais do que isso, sentia que algo estava se aproximando. Vindo até nós, lento, deliberado, inevitável. Levantei, fui até a porta. Abri. O corredor estava vazio, mas a sensação de presença era esmagadora. Doutor? Cláudia me chamou, preocupada. Não respondi. Só olhei. E então vi. Não era uma silhueta dessa vez. Não era uma sombra. Era uma pessoa, um homem, de meia idade, careca, vestindo pijama hospitalar, parado no meio do corredor, me olhando. Tem alguém ali, disse para Cláudia. Ela veio até a porta. Olhou. Onde? Ali, o homem de pijama. Doutor, não tem ninguém ali. Olhei para ela. Olhei de volta para o corredor. O homem ainda estava lá, me encarando. E então ele sorriu. Não foi um sorriso amigável. Foi um sorriso largo demais, com dentes demais. Um sorriso que não cabia naquele rosto. E começou a caminhar na minha direção. Fechei a porta num impulso, encostei nela. Meu coração disparado. Doutor Rafael, o que está acontecendo? Cláudia estava assustada agora. Não sei. Ficamos ali. Eu encostado na porta. Ela me olhando. E então ouvi. Do outro lado da porta, bem próximo, respiração, lenta, pesada, úmida. E então... num sussurro. Você sabe. Afastei da porta. Cláudia também recuou. O senhor ouviu isso? Ela perguntou pálida. Você ouviu? Ela assentiu, os olhos arregalados. Então não era só eu. Ela tinha ouvido também.
Ficamos parados ali, os dois, sem saber o que fazer. A respiração do outro lado continuava, regular, paciente, e então parou. Silêncio. Esperei. 10 segundos. 20. 1 minuto. Nada. Lentamente abri a porta. O corredor estava vazio, completamente vazio. Mas no chão, bem em frente à porta, havia algo. Uma pegada, molhada, como se alguém tivesse pisado em água. Ou sangue. Cláudia viu também. Colocou a mão na boca. O que é isso? Não respondi, porque não sabia, porque não queria saber. Peguei papel toalha e limpei a pegada. Não falamos mais sobre o assunto naquela noite, nem nas seguintes, mas algo tinha mudado. Cláudia começou a evitar aquele andar depois das 3. Pediu para ser realocada para o pronto-socorro e foi atendida. Eu continuei, não porque quisesse, mas porque não sabia o que mais fazer. E as manifestações continuaram, não toda noite, mas frequentemente. Passos, vozes, sombras, presenças. Aprendi a conviver, como Henrique tinha dito. Não enfrentava, não fugia, só existia junto, até que uma noite tudo mudou. Era uma sexta, final de abril, plantão particularmente cheio, 8 pacientes na observação, movimento no pronto-socorro, muito trabalho. Eu estava atendendo um senhor com crise hipertensiva quando ouvi gritos vindo da ala de observação. Corri até lá. Um dos pacientes, um homem jovem, uns 30 anos, internado por intoxicação alimentar, estava sentado no leito, gritando, apontando para o corredor. Tem alguém ali! Tem alguém me olhando! As enfermeiras tentavam acalmá-lo, mas ele continuava gritando. Olhei para o corredor, vazio, mas senti a presença mais forte do que nunca. Não tem ninguém ali. Tentei acalmar o paciente. Tem sim, tá ali, tá me olhando. Outros pacientes começaram a acordar, assustados. E então as luzes piscaram. Todas. De uma vez. E quando voltaram eu vi, no corredor, parado, o homem de pijama, o mesmo que eu tinha visto semanas atrás, mas não estava sozinho. Havia outros, 3, 4, 5, todos parados, todos me olhando. Meu sangue gelou, e então eles começaram a caminhar, lentamente, em direção à ala. Fechem a porta, disse a voz saindo baixa, tremendo. O quê? Uma das enfermeiras perguntou. Fechem a porta! Não esperaram eu repetir. Viram minha expressão. E fecharam. Do outro lado ouvimos. Passos. Muitos passos. Se aproximando. E então pararam, bem do outro lado da porta. Silêncio. Todos na ala ficaram paralisados. Pacientes, enfermeiras, eu. E então a maçaneta começou a girar. Lentamente, deliberadamente, corri até a porta. Segurei a maçaneta, não deixei abrir. Do outro lado, senti resistência, algo puxando, segurei com força. E então ouvi múltiplas vozes, sussurrando, todas ao mesmo tempo. Você sabe, você sabe, você sabe. Lágrimas desceram pelo meu rosto sem que eu percebesse. Minha mão tremia, mas não soltei. Não ia soltar. E então, tão de repente quanto começou, parou. A pressão na maçaneta cessou. As vozes silenciaram. Os passos se afastaram. Esperei. 1 minuto. 2. 5. Nada. Abri a porta lentamente. O corredor estava vazio. As luzes acesas. Tudo normal. Mas no chão, espalhadas pelo corredor, havia pegadas. Dezenas delas, molhadas, escuras, levando em direção ao corredor do fundo. Naquela noite, quando o plantão terminou, pedi demissão. Não voltei, não consegui. Hoje trabalho num consultório, horário comercial, sem plantões, sem madrugadas. Passaram-se 3 anos desde aquela noite, e eu ainda penso sobre isso. Todo dia. O que eram aquelas coisas? O que queriam? Porque eu nunca vou saber, mas tem uma coisa que eu sei. Quando passo em frente ao Hospital São Vicente, de carro, de dia, olho para o prédio. E sempre, sem falta, conto os andares até o 5º. E olho para as janelas. E às vezes, muito raramente, vejo uma silhueta parada, me olhando, e sei que eles ainda estão lá, esperando, sempre esperando.
depois das 3 da manhã.